Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Quantos estão alegres, dão glória a Deus. Como é bom poder estarmos reunidos nessa manhã tão maravilhosa, tão solene, ao qual o Senhor tem nos proporcionado. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus e agradecer por essa oportunidade. Sem Ele, nenhum de nós poderíamos estar aqui para poder vivenciarmos isso. Em segundo lugar, a minha família, minha esposa que ali está. Ontem, meu pastor Heber, nós completamos 26 anos que demos o primeiro beijo. Ontem, tá? E estamos aí já há 25 anos casados. Há quem diga que eu orei muito, e há quem diga que ela que orou pouco, mas estamos aí. Temos um filho, hoje ele não pode estar aqui, ele está trabalhando, chamado Samuel, e tem 19 anos, e graças a Deus eu posso dizer hoje que eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, meu pastor Heber de Paula, sua digníssima esposa, minha pastora Leda, estender a toda a família de Paula, que há quase 10 anos eu cheguei nessa casa e nos abraçou de uma forma tão graciosa e tão amorosa, que hoje nós temos a oportunidade de poder, e principalmente eu, estar ministrando aos vossos corações. A toda essa convenção, a Cicerebe, que Deus abençoe meu presidente, pastor Elias, a todos os ministros que aqui estão. Não me acho digno de poder estar ministrando sobre as vossas vidas, pessoas tão experientes, tão cheias de Deus, ao qual ainda não tem um terço da caminhada que vocês têm, mas peço a Deus graça, para que nessa manhã de alguma forma seja um instrumento e um porta-voz dele para as vossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, a partir do verso de número 15. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, a partir do verso 15. Nós vamos estar fazendo menção sobre alguns versículos e tirarmos algumas lições aqui do que Deus tem ministrado ao meu coração. Meu pastor Luiz Henrique, que Deus abençoe. Que felicidade poder ver o senhor aqui nessa manhã. Foi quarta-feira pregando lá na Icé da Pavuna. Que Deus abençoe aquela igreja tão linda, tão bom. Que Deus abençoe seu ministério poderosamente. Segundo Samuel, está indo ou não? Se não tiver, tenta outra versão bíblica, não tem problema não, tá bom? Qualquer coisa a gente lê. Eu ia ficar com a versão dali, para a gente poder ficarmos com uma versão só. Pode ser essa, não tem problema não, pode ser. Eu vou ler a versão Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Eu tenho uma outra aqui, que é a Almeida Atualizada, mas a gente vai decorrer dentro disso daí, a partir do verso 15, tá? Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto. Algumas versões vai dizer que Davi se cansou. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze de sua lança era de 300 siclos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Contudo, Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Somente até que, antes de você tomar o seu assento, vira para esse homem de Deus, essa mulher de Deus, e fala o seguinte: você é uma lâmpada que não pode se apagar. Tome seu assento, dando glória do tamanho da sua vitória. Queridos servos e servas do Senhor, esse é um texto que durante um bom tempo Deus tem ministrado ao meu coração. Já o ministrei algumas vezes, mas eu queria compartilhar nessa manhã com os amados aqui, e eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas. Todos nós conhecemos a história do rei Davi. O rei Davi é alguém que ele vai receber 3 unções sobre a sua vida. O rei Davi, ele vai ser ungido dentro da sua casa, pela vida do profeta Samuel.
Davi ele vai ser ungido depois em Judá pelos homens de Judá. E depois de Davi, ele vai ser ungido pelos anciãos, sobretudo Israel, com 30 anos de idade. Davi, ele é alguém que a Bíblia o menciona como homem segundo o coração de Deus. Deus deu a ele o reino, Deus deu a ele o trono. Deus colocou ele como rei de Israel. Quando nós pegamos o livro do profeta Samuel, ainda no seu capítulo de número 1, você vai perceber que Deus agora vai falar com o profeta Samuel: desce até a casa de Jessé, o belemita, que dentre os seus filhos eu vou me prover de um rei. Você conhece muito bem a história. Deus vai dar o nome do dono da casa, Deus vai dar a cidade, e Deus vai dar a instrução direta agora para Samuel o que ele deveria fazer. Samuel pergunta: mas Senhor, uma vez eu indo lá e me questionarem sobre qual é o motivo que eu estou indo, que direi eu? Diga que você está indo sacrificar, vá para poder sacrificar. Assim Samuel faz e vai até agora a localidade que Deus havia designado. Vai até a casa do homem chamado Jessé, e na presença de Jessé ele fala e dá instrução aquilo que Deus lhe havia ordenado, que dentre os seus filhos Deus proveria de um rei. O texto vai dizer, de 1 Samuel, capítulo de número 16, que agora Jessé ele manda chamar até então agora todos os seus filhos, até então nesse momento 8, depois de um censo, um já havia morrido, então você vai encontrar 7 algumas vezes na Bíblia, mas até então seus 8 filhos, e agora todos eles vão se apresentar, só que ele manda chamar 7 e um fica no campo, que é justamente Davi. O primeiro que se apresenta dentro da casa, ele tem por nome de Eliabe. Quando Samuel olha para Eliabe, Samuel olha, percebe, vê a sua estatura, o seu porte físico, como que ele é, e Samuel dentro do seu coração pensa: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Deus olha para Samuel e vai dizer assim: não, Samuel, eu não tenho o aceitado, não tenho achado graça diante dele. Então passa o segundo, por nome agora de Abinadab. Quando Samuel olha para Abinadab, ele se encanta, vê alguém bem preparado, alguém experiente de guerra, alguém que tem todos os atributos, aquilo que é necessário para poder ser o novo rei de Israel. Aí Samuel pensa: está perante agora o Senhor, certamente o seu ungido. E aí Deus brada ao coração de Samuel, dizendo o seguinte: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura. O homem olha o que está do lado de fora, Samuel, mas eu enxergo aquilo que está do lado de dentro. Eu também o tenho rejeitado. Vai passar o terceiro, por nome de Samar, e nem assim também agora agrada ao Senhor. A pergunta que não quer calar dentro da casa é: porventura acabaram-se os jovens, ó Jessé? E aí então Jessé vai se lembrar de um garoto que não está ali, mas que está no campo, sisudo, ruivo, de aparência gentil, e vai dizer o seguinte: ainda há um, o nome dele é Davi. Aí agora o profeta Samuel vai lançar a palavra, então manda-o buscar. Deixa eu lançar uma palavra sobre alguém aqui nessa manhã. Eu não sei aonde você se encontra, mas a unção de Deus, ela te alcançou independente do lugar aonde você se encontra. E não há lugar que uma pessoa possa ir, que Deus vocacionou, que Deus não possa o encontrar. Então vai lá e busca, porque não nos assentaremos e nem comeremos enquanto o menino não chegar. O que me chama a atenção é Deus dar o nome do dono da casa, Deus dá a cidade, Deus dá a casa, mas Deus não fala para Samuel onde o menino está. Isso mexe comigo, e a pergunta que eu fiz para mim é: se Deus dá a casa, se Deus dá o nome do dono da casa, se Deus dá o lugar, por que Deus não enviou então Samuel direto agora onde Davi estava? Aí o Espírito Santo gritou o meu coração, porque o primeiro lugar onde o Senhor tem que nos honrar não é no campo, não é no ministério, não é na igreja, não é no trabalho. O primeiro lugar aonde o Senhor tem que nos honrar é dentro da nossa casa. Ministério não começa aqui, ministério começa lá. Então manda-o buscar, porque não nos assentaremos nem comeremos enquanto o menino não chegar. Deixa eu falar algo para você. De repente tem alguém que não acredita no teu chamado, tem alguém que não acredita no teu ministério, mas não se preocupe com aquilo que fala, ou que pensa, ou que ache. Deus escolheu você e ponto final. Ele chega, e quando o menino chega agora, Samuel toma a sua botija de azeite e derrama sobre a cabeça agora de Davi. E o texto vai dizer
direto e objetivo, que a partir daquele momento o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Lavar isso para quem tem glória para dar e mão para receber. Você não foi ungido à toa. A presença do Espírito Santo Todo-Poderoso, ele é sobre a minha vida, ele é sobre a sua vida. Davi vai ser ungido. O que é unção? Unção é uma capacitação que Deus dá ao homem para ele fazer o que a maioria não é capaz de fazer. A unção me torna naquilo que eu nunca seria. A unção me leva aonde eu nunca iria. E a unção me faz conquistar aquilo que eu nunca conquistaria sem a unção dele sobre a minha vida. Essa é a primeira unção, é o nível que Davi agora, ele está crescendo na presença. É a primeira unção. E nós, de contínuo, nós vamos travar guerra, nós vamos travar batalha. E cada nível que nós atingirmos, um gigante diferente ele vai se levantar. Uma guerra nova ela vai se levantar, ela vai se apresentar. O texto vai dizer que logo em seguida aparece um homem por nome de Golias. Para o povo de Israel é um gigante, mas você não vai ver durante nenhum momento Davi chamar ele de gigante. Davi chama ele de incircunciso filisteu. Davi está dizendo o seguinte: todos olham para você como alguém grande, alguém que não tem como enfrentar, mas para mim você é alguém que não tem aliança com Deus. Se não tem aliança com Deus se não tem aliança com Deus, você conhece a história. Davi agora se apresenta para poder enfrentar o gigante, e ele vai descer até o ribeiro, e ele vai escolher, repita, escolher, mais forte, escolher 5 pedras de ribeiro. Não precisa repetir agora não, 5 pedras que Davi vai escolher. Dessas 5 pedras que ele vai escolher, ele vai apenas usar uma. Eu sei muito bem, aqui tem doutores, tem professores de seminário, que sabem muito bem que a história vai dizer, a Bíblia também vai dizer que Davi tinha, Golias tinha outros gigantes com ele ali. Alguns vão dizer que eram até irmãos. E depois nesse texto nós lemos, você vai ver que depois eles vão enfrentar mais 4 gigantes. Então eu entendo muito bem que você pode até atribuir isso, e tem razão e base bíblica, para que Davi escolhesse 5, porque afinal de contas teria também os outros gigantes ali. Só que Davi escolhe 5 pedras, é sobre isso que eu quero me prender. Davi escolhe 5 pedras, e quando ele vai agora adiante de Golias, ele vai usar apenas uma. Quantas pedras Davi vai usar? Então eu entendo com isso, que melhor, meu pastor Elias, do que ser usado, melhor ainda é ser escolhido. Eu vou repetir, Davi escolhe 5, mas usa uma. Melhor do que ser usado, ainda é melhor ser escolhido. E Davi, com aquela pedra, ele derruba o gigante. Com a própria espada do gigante, ele o mata. A vida de Davi vai ser uma vida de guerra. Pode colocar lá o texto agora, eu vou entrar nele para a gente poder finalizar. E a vida de Davi é uma vida de guerra. Davi, quando ele enfrenta o gigante, ele está com seus 17 a 20 anos, é o que alguns vão definir. Ele é um jovem que vai enfrentar o gigante filisteu, o nome, o cara filisteu. Só que o tempo passa e Davi vai ter guerras constantes contra os filisteus. Quando nós pegamos o segundo livro do profeta Samuel, e ali começa dizendo assim: e houve outra batalha. Na versão AA vai estar assim, ó, de novo. E de novo os filisteus entraram em guerra contra Israel. Se a sua versão bíblica for King James, pode estar lá escrita o seguinte: e outra vez houve uma guerra entre os filisteus e Israel. Queridos, nós somos um povo de paz, somos pacíficos. Tudo que a gente não quer é entrar em guerra, entrar em batalha. Não é porque nós não estamos preparados, até mesmo porque preparados estamos, porque o general dos generais está conosco, ele nos prepara todos os dias. Então existem guerras até mesmo que Deus não vai permitir que nós venhamos entrar ou enfrentá-lo. Por quê? Porque Ele quer nos preservar. Ele não quer que tenhamos perca em meio a essas guerras. Mas agora a notícia chega até o rei Davi, que agora os filisteus vão entrar em guerra, querem guerra contra Israel. Davi, ele ouve a notícia, e uma vez que ele fica sabendo que os filisteus agora estão vindo de encontro a Israel, Davi toma uma atitude, Davi se posiciona. Qual é a atitude que Davi toma? Qual é o seu posicionamento? Eu não posso deixar essa guerra que está vindo, esse inimigo que se levantou, chegar aqui dentro de Israel. O texto vai dizer
que agora Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Então a primeira lição dessa mensagem que eu quero que você entenda: existem algumas guerras que eu não posso deixar chegar dentro da minha casa, existem algumas guerras que eu não posso deixar chegar dentro do meu ministério, existem algumas batalhas que eu não posso deixar chegar na empresa que eu trabalho, aonde eu estudo. Existem algumas guerras que eu tenho que me posicionar e enfrentar essa guerra do lado de fora, porque eu não posso deixar que ela chegue do lado de dentro, porque dentro tem esposa, dentro tem marido, dentro tem filhos, e a responsabilidade de guardar esse ambiente, ela é minha, ela é tua. Então nessa manhã, se posiciona. Eu sei que o inimigo se levantou, é um inimigo constante, é um inimigo que não desiste, e toda hora ele quer tirar a nossa paz e roubar aquilo que é nosso. Mas eu tenho uma palavra nessa manhã para alguém aqui: está na hora de se levantar, está na hora de partir e confrontar esse inimigo que se levantou, porque o general dos generais, ele está conosco, o Jeová Sabaote, o Senhor da guerra, ele é com o seu povo. Dá um glória a Deus aí enquanto eu bebo água. Davi não espera a guerra chegar, evangelista Leandro. Davi se posiciona e vai partir para dentro do campo de batalha. Só que Davi é alguém que sabe muito bem que esse tipo de guerra não dá para lutar sozinho. Existem algumas guerras que não dá para a gente enfrentar sozinhos, lutarmos sozinhos. Então você pode olhar para esse irmão que está do seu lado, essa irmã que está do seu lado, e você pode saber muito bem a partir de hoje que essa guerra e esse inimigo que se levantou contra você, essa pessoa que está do seu lado aí, Deus não sentou ela à toa aí. Ela é alguém que Deus escolheu para enfrentar e lutar essa guerra com você. Davi escolhe. Davi tem um exército, meu pastor, e do seu exército ele tem uma tropa de elite, 37 valentes. Davi escolhe esses 37, ele não vai com o exército todo, 37 valentes que Davi escolhe para poder ir com ele. Por que ele escolhe 37? Um exército de mais de 1 milhão, porque Davi sabe muito bem que esse mais de 1 milhão, eles estão preparados para ir para a pizzaria depois que o culto acaba, para ir para a churrascaria depois de uma festa, para ir para o teu culto de ação de graça. E nada contra isso, meu irmão. Se você quiser me convidar, me convida, me leva. Eu como bem, minha esposa come bem, meu filho não deixa a comida estragar. Nós vamos dar lugar com força, porque a gente é crente. Mas deixa eu falar algo para você: guerra é para quem dormiu no sereno, guerra é para quem dormiu na beira do riacho, guerra é para quem foi forjado dentro de uma caverna. E Davi sabia muito bem que para guerrear as guerras que ele tinha, não era qualquer um que tinha que ir com ele, mas era alguém que tinha capacidade e tinha força em Deus, para que no momento que a guerra se estreitasse, não voltasse atrás, não retrocedesse, mas sabia: Davi, eu estou contigo até o final, a minha espada é a tua espada, estou junto e misturado. E sabe qual é o nosso problema? Porque a gente se decepciona, porque a gente se frustra, porque a gente é traído, é porque a gente quer levar para as nossas guerras qualquer um, alguém que só está para a gente no momento de festa, alguém que só está com a gente quando a mesa está farta. Mas nessa manhã, Deus manda dizer para alguém: nessa guerra, quem vai contigo é quem se preparou, quem viu o teu choro, quem conhece a tua história, porque quem não viveu o teu passado não pode gozar do teu momento. Então levanta a tua mão, dá glória a Deus, porque Deus colocou pessoas do teu lado, leais, que não vão te trair, que não vão te decepcionar, que não vão te abandonar. É esse. Então a primeira lição: não é qualquer um que tem preparo para guerrear as minhas guerras e ir comigo. Escolha pessoas certas, escolha as pessoas certas para caminhar contigo, escolha as pessoas certas para buscar contigo, porque no momento que a guerra se levantar, são elas que Deus preparou para estar com você nos seus dias mais difíceis. Meu pastor Rafael, Deus te abençoe. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Só que o texto vai dizer assim: Davi ficou exausto. Outras versões: e Davi se cansou. Davi não é mais aquele garotinho de 17 e 20 anos. Davi é um homem de mais ou menos 70 anos de idade. A batalha se estende e Davi se cansa.
Vou repetir, a batalha se estende e Davi se cansa. A pergunta que vem na minha cabeça é: por que Davi cansou? Tudo bem, conhecemos a história e sabemos que ele é um homem de aproximadamente 70 anos. Não tem mais o mesmo vigor físico, não tem mais a mesma força, mas a unção ela permanece a mesma. Só que Davi, nessa estrutura carnal, ele cansa. Meu pastor Tiago, Davi cansou. E a pergunta que vem na minha cabeça é: o que faz cansar além da idade, além do tempo? Por isso que eu procurei outra versão AA que eu tenho aqui. Ela não conseguiu baixar ali, mas ali está dizendo essa. E outra vez, outras versões vai dizer de novo. Essa de novo da versão AA, Almeida atualizada, que me chamou a atenção. O que fez Davi cansar foi o de novo. O que fez Davi cansar foi outra vez. O que? A mesma batalha, o mesmo inimigo. Não foi Amorreu que Davi teve que se levantar agora para descer para a batalha. Não foi Jebuseu. Não foi Amonita. Foi de novo, outra vez, Filisteu. O que nos faz cansar são consecutivas guerras e batalhas, sempre as mesmas coisas. Nós que fazemos gabinete, líderes, pastores, pastoras, muitas vezes alguém chega para a gente e fala o seguinte: pastor, me ajuda, por quê? Eu cansei. E por que você cansou? Porque de novo isso aconteceu. Líderes, homens, eu rodo esse Rio de Janeiro todo pregando. Eu converso com líderes e eles falam assim: pastor, eu estou cansado. Por quê? Porque de novo eu fui traído, de novo eu fui apunhalado. Homens, mulheres, que você aconselha e vai falar assim: pastor, eu não aguento mais. Por quê? Porque de novo eu sofri uma traição, de novo eu fui humilhado. Homens, pais, eu sou pai, eu tenho um filho de 19 anos e que eu ministro há 2 semanas atrás, ministrando numa igreja. Meu coração apertou, porque é um líder, um grande homem de Deus, com a sua esposa, e de novo seu filho caiu nas drogas. O que faz a gente cansar é o de novo, outra vez. Não é outro inimigo, é o mesmo. O que faz a gente cansar é as mesmas coisas, as mesmas decepções, as mesmas traições, as mesmas frustrações. Entramos num estado de anedonismo, ao qual a gente começa agora a parar. A gente vai desmotivando, a gente cansa. A gente é homem de Deus, somos ungidos, mas essa natureza sente. Davi cansou porque de novo. E quando Davi cansa, o verso seguinte: Eisbe-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. Outras versões: Eisbe-Benob, que era um dos filhos de um gigante, intentou matar Davi. Por que que agora ele tem essa expectativa? Por que que nessa versão prometeu matar Davi? Porque ele percebeu que no campo de batalha, meu pastor, Davi se cansou. E redobre a sua atenção. O inimigo filisteu sabe que o maior líder de Israel agora cansou. E ele tem uma oportunidade que ninguém teve. O quê? Observar o seu cansaço. E qual foi a atitude dele? Matar. E por que que ele está seguro de matar? Porque ele percebeu que Davi está cansado. E ele sabe muito bem que se ele não acabar com Davi agora, nunca mais ele acaba. Se ele não ferir Davi agora, nunca mais ele fere. E essa manhã aqui é para alguém que está aqui nessa manhã. Deus manda te dizer: eu sei que você está cansado, eu sei que você está vivendo, o inimigo já está te sondando e sabe que se ele não parar você, ele não para nunca mais. Mas deixa eu falar para você: quem disse que a história ela vai acabar assim? Quem disse que a tua história vai terminar assim? A roda gigante da vida, ela vai girar. Se prepara, porque quem está em cima vai descer e quem está embaixo vai subir. Ele olha e fala: se eu não parar ele agora, eu não paro nunca mais. O inimigo olha: você está frustrado, você está decepcionado, você está traumatizado, está com sintomas de depressão. Ele fala: agora eu paro. Só que você não foi sozinho para a guerra.
Pastor Heber, o senhor não está sozinho nessa guerra. Pelo amor de Deus, fala para um líder que está aí do seu lado, fala assim: você não está sozinho nessa guerra. Oh, glória. 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 Você não está sozinho nessa guerra. Eu sei que está doendo. Eu sei que a batalha está durando mais do que você imaginava. Eu sei que você não esperava passar por isso, mas você não está sozinho. Você não está sozinha. E ser você não está sozinho. Não está. Não está. Deus é Deus. O peso da ponta de bronze da lança era de 300 ciclos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Deixa eu trocar em miúdos. Primeiro, é um jovem. Não é um gigante como era Golias. Não era gigante como os outros que foi junto com Golias. Era um jovem gigante. Segundo, se você pegar o texto de 1 Samuel 17 e você ver os instrumentos que Golias utilizava, o desse jovem, a ponta da lança era de 300 ciclos, de Golias 600. Além disso, estava armado com uma espada nova. A de Golias era uma espada que havia derramado muito sangue, e a desse jovem nunca tinha derramado sangue. Quando esse jovem vê a cena e percebe a oportunidade, ele pensa: a história agora vai mudar, diaconisa Beatriz, porque Davi entrou para a história sendo um menino e derrubou um gigante filisteu. Eu vou entrar para a história sendo um menino filisteu derrubando um gigante espiritual de Israel. Conseguiu perceber que o quadro mudou? Inverteu a situação? E ele pensa: o que vai entrar para a história não foi quando começou. O que vai entrar para a história vai ser como vai terminar. Isso é o que ele pensa. Eu vou repetir: isso é o que o teu inimigo pensa a teu respeito. Que vai ficar marcado nas nossas vidas não é como começou, mas vai ser a forma de derrota que a gente vai terminar. Isso é o que ele pensa. Porque o inimigo está achando que vai derrotar a tua casa, a tua família, teu ministério, aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Quem disse? Verso 17. Contudo, Abissai, repita esse nome, Abissai. Abissai é um nome hebraico. Ele tem raiz aramaica, traduzida para o hebraico, sendo que dentro da raiz do aramaico quer dizer o pai é forte. Traduzido para o hebraico mais rústico quer dizer assim: ele é o enviado. Eu vou ler o texto e depois vou aplicar para você entender. Contudo, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu. Foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Davi está cansado. E agora Isbi-Benob, filho do gigante, percebe: Davi está cansado. Ele pensa: agora eu acabo com ele. Só que quando ele vai matar Davi, agora vem justamente Abissai. Quem é? O Deus forte. Não entendi, dá para melhorar. Quem é Abissai? O enviado. Trocando em miúdo, Jesus vai partir e fala assim: não vos deixarei órfãos. Vou para o Pai, mas enviarei não só esse irmão, essa irmã que está do seu lado, que vai te ajudar nessa batalha. Tem socorro do alto chegando para as nossas. Tem socorro, pastor. Tem socorro, pastor Elias. Tem socorro, meu pastor Heber. Abissai, o enviado, vem e mata agora Isbi-Benob. E quando mata Isbi-Benob, agora ele vira para Davi e vai dizer assim: Davi, sim, Abissai, Davi cansado, nunca mais sairás conosco à peleja, para que a lâmpada de Israel não se apague. Agora, para a gente encerrar, vira para esse irmão lindo, essa irmã linda do seu lado e fala assim para o inimigo: você é um troféu, para mim você é uma lâmpada. Para o inimigo você é um troféu,
Para mim você é uma lâmpada. O que agora? Abissai está dizendo o seguinte: Davi, tu é uma inspiração para a gente, Davi. E se depender da gente, em você ninguém toca. Lá vai, isso aqui para os obreiros. Cuide da sua liderança, cuide dos seus pastores, cuide dos seus líderes. Eu sei que tem cabeça branca, mas a experiência que carrega nos ombros, você só chegou até aqui, primeiro Deus, segundo porque Ele te direcionou. Quem seria eu, além do Senhor e os conselhos que meu pastor me dá? Quantas vezes eu cheguei aqui, desesperado, quebrado, chorando, e Ele me abraçou, me sentou na última cadeira. Eu e minha esposa disse o seguinte: não vai acabar assim não, rapaz. Deus tem uma obra na vida de vocês. Compre as guerras, lutem por eles, obreiros. Lute por eles, guerreie as guerras. Se para o inimigo Davi é um troféu que quer derrubar, colocar nas placas, no mural, na prateleira do mundo, dizer assim: eu derrubei. Só que para mim você é uma inspiração. Você é uma lâmpada, e se depender de mim, a tua casa não cai. Se depender de mim, tua família não cai. Se depender de mim, teu ministério não cai. Eu boto a minha casa em oração pela tua, eu boto a minha família em oração pela tua. Mas entenda, você é uma referência para mim. Para o inimigo você é um troféu, para mim você é uma inspiração, você é uma lâmpada. Nunca mais sairás conosco a peleja, para que a lâmpada de Israel não se apague. Sabe por que você conseguiu conquistar a tua casa e a tua família? Não foi porque você é bom, não. É porque eles olharam para você e viram em você alguém que pudesse seguir. É porque eles olharam para você e viram uma transformação poderosa que o reino fez na tua vida e falou assim: ele é uma referência para mim. E sabe por que o inimigo quer acabar com você? Porque sabe que ele só não pegou a casa por causa de você, que ele só não pegou a família por causa de você, que ele só não destruiu o casamento por causa de você. Só que como nessa manhã chegou socorro, o enviado está no nosso meio. Ei, querido, essa guerra não vai terminar da maneira que os filisteus pensaram que iria acabar. Nunca mais sairás conosco a peleja, para que a lâmpada de Israel não se apague. Você continua lendo o texto e até o 22, e aqui eu encerro. Está dizendo assim: e pela espada de Davi e dos seus homens, outras versões, seus servos ou seus soldados, caíram todos os gigantes, os 5, o jovem e os outros 4. Inclusive o texto ainda vai dizer que tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Todos, pela espada de Davi, volta a frisar, e pela espada dos seus soldados, todos eles foram mortos, pela espada de Davi e dos seus servos. Quando você lê o texto até o 22, você vai perceber que Davi, depois daí, ele vai entrar em 4 guerras seguidas. Só que ele não mata um gigante, pastor Elias, nenhum. Aí alguém vai pensar: então o texto entrou em contradição, porque o verso 22 vai dizer que pela espada de Davi e dos seus servos, os 4 gigantes morreram. Só que Davi não matou nenhum. Aí o que eu entendo com isso? Davi não mata, seus servos matam, mas Davi não. Mas a Bíblia está dizendo que foi Davi, mas ele não matou ninguém. O que me traz o entendimento? Sabe, eu me lembro que eu assisti muito desenho e tinha um desenho que se tornou filme, que era Os Cavaleiros da Tábula Redonda. E quando eles venciam a guerra, ou iam para uma guerra, eles pegavam a espada, meu pastor Rafael Félix, e levantavam para o alto. Eles davam um brado: um por todos, um por todos. Nessa guerra não vai ter nome de ninguém, a vitória será nossa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. As palmas louvem ao Senhor. Meu pastor Elias, obrigado pela oportunidade.